Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui em mais uma aula do canal Informática Sem Frescura. A gente está estudando o conteúdo de Excel, essa aqui é a terceira aula e a gente vai continuar falando da faixa de opções, página inicial. Para você que tem alguma dúvida introdutória ao Excel, volta nas aulas anteriores, aí entra na página do canal e tira suas dúvidas. Temos também aulas sobre o Windows, sobre o Word e futuramente vamos ter aula também sobre PowerPoint, ok? Qualquer coisa aí, entre em contato com a gente aí pelo que está disponibilizado no canal. Fechou? Beleza, então, vamos direto para a aula. Na aula anterior, a gente analisou toda a parte aqui da página inicial, desde aqui da parte de formatação, tipo de letra, tipo de fonte, negrito, itálico, sublinhado, as bordas, o aumento de tamanho de fonte, tanto nessa parte aqui como aumentar em escala aqui, a cor de preenchimento. A gente acabou pecando e eu observei depois que eu tinha gravado o vídeo, que eu acabei não falando da cor da fonte, mas a cor da fonte é exatamente como a cor do fundo. Você simplesmente digita o que você quiser, por exemplo, info sem frescura, seleciona esse texto, né? Seleciona a célula da qual esse texto faz parte e escolhe a cor da letra que você quiser, ok? Sem grandes explicações, eu só me dei conta disso depois que eu tinha finalizado a aula. Não valia a pena gravar toda ela de novo, mas está aí a informação para você, beleza? Só escrever, selecionar e escolher a cor que você eventualmente quiser, beleza? Certinho, então. Vamos continuar, então. A gente viu os alinhamentos, ou seja, a forma como a informação se organiza na célula, correto? Vimos aqui a orientação, vimos os recuos, vimos a quebra de texto automático e vimos o mesclar centralizado. Hoje nós vamos falar, então, sobre as categorias aqui, sobre as máscaras, eu costumo dizer, mas enfim, o Excel chama isso aqui de categorias, né, de formatação de célula. Falaremos também sobre formatação condicional, sobre formatar como tabela, sobre os estilos de célula, que é meio idiota, mas vamos dar uma conversadinha. Vamos falar um pouquinho sobre inserir, excluir, formatar. E aí vamos ver se vai dar tempo de abordar essa última região aqui. Ok, pessoal? Conforme o tempo que a gente tiver. Então vamos lá direto ao que interessa. Temos aqui, pessoal, então, a parte que tange a categoria da célula, correto? Então aqui eu posso definir com as células que estão selecionadas, imaginemos que eu selecionei todas essas aqui, para todas essas, clicando aqui e escolhendo algum desses formatos, eu vou estar definindo aquela célula, ou aquelas células, aquele conjunto de células, para estar apto a receber aquele tipo de informação. Então imaginemos, tá, que eu tenho uma planilha que eu quero aqui nessa primeira célula, na célula 1 eu quero colocar um valor financeiro. Por exemplo, R$1. Vou digitar aqui 1,00 e vou dar Enter. Observem que ele não manteve o formato e manteve apenas o número 1 que eu havia colocado aqui. Então você deve estar pensando, bom, eu vou colocar o R e o cifrão, vou colocar o 1,00 e vou dar Enter. Isso é possível? É possível. Se você tiver uma versão do Excel mais recente, aí a partir do 2007 para cá. Se você tiver o Excel ali 2003 por aí, você pode ter esse problema de o Excel não reconhecer dessa forma e passar a tratar essa célula aqui como uma célula de texto, ok? E não de número, que é o caso aqui, moeda, mas enfim, número. Qual seria o jeito certo de fazer isso que eu acabei de fazer? Você define o valor que você quer para a célula, ou até mesmo antes disso, e escolhe o formato número de contabilização, que eu chamo também de moeda, formato moeda. Então, se você clicar aqui, já vai se montar com o cifrão, o R de real e o valor. Ok, pessoal? Então, super simples, a gente pode ainda, clicando aqui à direita, escolher, né, o valor moeda para português do Brasil, dólar ou euro, ok?
Ainda tem a opção mais formatos, mas não vamos entrar aqui que não cabe nessa aula. Então, para você tratar com valores monetários, você vai colocar o valor, vai selecionar e vai formatar essa região com a máscara moeda. E aí observe que aqui em cima ficou com a opção contábil. Beleza? Certinho então. Mas olha só que interessante. Esse formato, então, ele já coloca as máscaras necessárias, por exemplo, o R e o cifrão, para que você trate essa região com uma moeda. Perfeito. Embaixo, vamos dizer que eu queira colocar uma data. Vamos colocar a data de hoje aí, 5/5/14. E vou dar um Enter. Observe que eu formatei esta região aqui, esta célula, com o formato de data, mesmo não tendo escolhido nenhuma formatação de data aqui. Mas observem que colocando um valor, barra outro valor, o Excel já entende que aquilo ali é uma data, e obviamente é uma data, correto? Então olha só que interessante, ele já configurou como data, certo? Então eu poderia também vir aqui, ó, geral, e mudar aqui a opção dessa célula para data, como eu estou fazendo aqui. E aí digitar de novo, 5/5/14, e tá aí a data que a gente quiser, certo? Bastante simples, sem grandes frescuras, ok? Mas aí vem os problemas. Imaginemos que nessa célula aqui você queira voltar e colocar uma data. Aliás, colocar aqui, agora eu não quero mais uma data aqui, eu quero um valor qualquer. E aí a gente já começa a problema. Imaginemos que a gente queira colocar aqui o R$1 que a gente colocou aqui em cima nessa célula. Então você deve estar dizendo, então é só digitar 1 ali por cima que ele vai funcionar direitinho. Observem se eu digitar 1, o que vai acontecer. 1º de janeiro de 1900. E aí você deve estar pensando, meu Deus, o que está acontecendo nessa planilha? Não está acontecendo nada, pessoal. Isso é uma forma que os programadores do programa Excel acharam da gente conseguir calcular datas. Como é que se calcula, por exemplo, o dia 1º de janeiro de 2005, a diferença entre datas, por exemplo, de 1º de janeiro de 2005 a 15 de fevereiro de 2009. Poxa, é difícil calcular isso usando barras. Então, o que os programadores de Excel fizeram? Eles transformaram cada dia do calendário, desde o dia 1º de janeiro de 1900 até uma data futura bastante distante, cada um deles é um número. Então, o dia de hoje, por exemplo, 5 de maio de 2014, vou transformar aqui para número, só para você ver. Olha só, o dia 5 de maio de 2014, no Excel, representa o dia de número 41.764. Interessante isso, né? Então, observem, é dessa forma que o Excel calcula as diferenças entre datas. Assim como se eu quero, por exemplo, programar hoje para daqui 30 dias. É dessa forma que o Excel calcula. Então, hoje é dia 5 de maio de 2014, eu quero acrescentar 30 dias. Que dia vai dar isso? Então, eu acrescento 30 dias a esse valor aqui. Ok? Mas isso você não precisa entender 100%. Eu só estou explicando para você que, a partir do momento que você definiu uma célula como data, você não consegue mais voltar atrás dela sem mudar aqui o formato, a categoria dela. Então, observe. Se eu mudar para cá, opa, voltou a aparecer um número aqui que é exatamente o que eu queria. Assim como aqui está formatado como moeda, se eu clicar aqui em data, ele vai ficar com o dia 1º de janeiro de 1900. Ok? Então, acho que ficou bastante claro. Se ficou alguma dúvida, você fala para mim aí nos comentários aí do vídeo, que a gente dá uma olhada para você. Mas então, as máscaras servem para isso. Da mesma forma que é uma porcentagem. Vou definir aqui uma célula. Eu quero que isso aqui seja uma célula de porcentagem. Então eu vou definir aqui como ela sendo uma célula de porcentagem e vou digitar aqui o valor 10%, por exemplo. Mas se você pegar uma célula que já contém um valor e clicar na porcentagem, observe como ela pirou o cabeção aqui. Então, quando você for colocar e definir uma célula como sendo de porcentagem, eu recomendo que você apague tudo que está escrito nela, defina ela como sendo uma célula de porcentagem
E aí escreva a porcentagem que você quer que ela se represente. Ok? Porque senão pode dar um problema. Por exemplo, ali, ó, o 1%, o 1 aqui, que eu daqui a pouco gostaria que ele se transformasse em 1%, se eu clicar aqui, observe, ele vai a 100%. Por quê? Porque a célula se transforma já em fração, ou alguma coisa do gênero. Então, 1%, ok? Então você primeiro digita o valor, depois... Perdão, primeiro você define como porcentagem, depois você digita o valor, ok? Então as máscaras aqui são super importantes para esse tipo de situação. Se você tem uma bagunça de máscaras, como eu fiz aqui, eu não sei qual ao certo, mas o que eu defini cada célula, você pode usar aqui o comando limpar formatos. E aí olha o que aconteceu. Eu limpei os formatos das células e aí obviamente eu não tenho mais problemas. Ok, pessoal? Então, olha só os formatos que eu tenho. Eu tenho aqui como formatar como moeda, como porcentagem. Eu posso colocar um separador de milhares. Por exemplo, vou colocar aqui 15.890, colocar dessa forma. E vou marcar aqui, vou clicar o separador de milhares. Olha só, 15.890,00. Então, ele formatou com pontuação, com separador de milhares. Interessante, né? Se eu achar interessante, por exemplo, não ter os zeros aqui depois da vírgula, ou seja, a casa decimal depois do zero, depois da vírgula, perdão, eu posso vir aqui e diminuir as casas decimais como eu estou fazendo agora. Ou eu posso decidir ter mais casas decimais conforme a necessidade da planilha que você estiver montando, ok? Perfeito, então. Essa é uma possibilidade. Vou limpar aqui para vocês entenderem do que a gente está. Limpei. Vou vir aqui e limpar formatos para que não haja um formato precedente nessa função que eu estou fazendo. Ok? Então, olha só, nós temos aqui o formato geral, que é o formato genérico, que serve para qualquer estilo que você digitar na célula, que é o default, é o padrão de todas as células do Excel. Temos o formato número, não precisa explicar, correto? Temos o formato moeda, que a gente já viu no início. Formata com o cifrão. Temos o formato contábil, que também é praticamente igual ao formato moeda. Temos a opção de data abreviada, temos a opção de data completa. O de data completa é muito interessante, pessoal. Olha só, eu vou digitar aqui o dia de hoje de novo. 5/5/14. Se eu escolher a opção data completa, observe o que vai acontecer. Ele já preenche o dia da semana, vírgula, o dia e o mês por extenso. Olha que interessante. Então, segunda-feira, 5 de maio de 2014. Legal, né? Então, olha só, data completa, tem essa opção. Temos a opção também de hora. Vou pegar aqui e vou digitar 14, 2 pontos, 22, 2 pontos, 10. Tá? E eu já tenho aqui formatado como um formato de hora, ok? Então, bastante simples, não precisa explicar muito, né? 2 pontos separam os tópicos aí, beleza? Temos o formato de porcentagem, que já foi explicado para vocês. Temos o formato de fração, temos o formato científico. Fração e científico eu basicamente não uso muito. Temos o formato texto, que é efetivamente para texto, mas o geral supre muito bem esse formato, ok? E temos ainda a opção aqui embaixo, mais formatos, que também está acessível clicando direto aqui neste botão, ok? Então, olha só, me abre aqui a opção número com as categorias que eu estou tendo possibilidade de usar. Desses aqui, cabe observar o que, pessoal? Para cada formato temos, olha, por exemplo, aqui em hora, estou com a célula aqui formatada. Eu tenho essas opções aqui que contemplam hora, minuto e segundo. Eu tenho um que contempla apenas hora. E aqui ele já me mostra o exemplo. Eu tenho um que contempla a questão de manhã e tarde. Eu tenho um que contempla de novo hora. Né? Enfim, pessoal.
Aqui é para cálculos de distanciamento de hora, enfim, data e hora, tá, pessoal? Então, assim, ó, só o uso vai te ensinar a usar com maestria todas essas opções. Mas o importante é, aqui são os tipos, ou seja, as máscaras que você pode colocar nessa célula ou células que estariam selecionadas. E aqui em cima ele mostra o exemplo de como ficaria, ok? Perfeito. Por exemplo, ó, vou clicar aqui em cancelar, vou clicar nessa data aqui de novo, vou vir aqui e observe aqui, está marcando como data. Olha só, data completa, data apenas o dia e o mês, data, o dia, o mês e o ano, observando que o mês aqui está sem o zero, né? Dia, mês com duas casas decimais, enfim. O dia e o mês com as 3 primeiras letras, da mesma forma aqui, só o mês e o ano, tá? Ok, pessoal? Então é bastante interessante todos esses modelos, tá? Esse aqui, então, é o mais completo e é bastante interessante, certo? Vou vir aqui. Imaginemos, pessoal, nós temos ainda, dentro de todas as opções, nós temos uma opção, que é a opção personalizado, pessoal. A opção personalizado é a opção mais completa que nós temos. Aqui eu posso criar o formato que eu quiser. Mas antes de falar disso, eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor aqui em dinheiro, tá? R$150. Vou formatar isso aqui como moeda, tá? Como contábil. Vou vir aqui nos mais formatos. E aí observem, olha só, contábil. E aí eu tenho aqui o símbolo. Eu posso escolher outros, olha só, chinês, espanhol, enfim, pessoal. Só para deixar bem claro para vocês de que forma pode ser. Também eu posso escolher a opção aqui, moeda. E olha que interessante. Eu posso escolher aqui a forma como os números positivos e negativos vão se apresentar para mim. Por exemplo, aqui está marcado essa opção aqui. Mas eu posso escolher essa aqui para números negativos. Então, observe, vai ficar em vermelho e com um símbolo negativo. Ou poderia ficar apenas preto com o símbolo negativo na frente. Mas então eu vou colocar o símbolo negativo e em vermelho. Ok. Beleza. Mas vamos colocar um valor negativo aqui. R$150 negativos. Observaram? Então isso aqui é para demarcar bem, né, o valor, ou seja, que ele é um valor negativo ou um valor positivo. Tá? Qual é o jeito certo? O jeito certo é o jeito que você precisar. Ok? Então as máscaras servem para isso. Imagina que você tem que digitar um CPF. Um CPF tem 11 dígitos, né? Vamos simular aqui um CPF. Então você colocaria, por exemplo, 123 ponto, 123 ponto, 123 ponto. Aliás, ponto não, traço, tal. Isso aqui é o formato padrão de um CPF. Só que observe que aqui eu cliquei em ponto. E quando o Excel formata à esquerda, é porque ele considera um texto. Querem fazer o teste? Ó, texto. Isso aqui é uma célula virgem que eu não coloquei nenhuma formatação. Texto. Olha só, texto formatou à esquerda, número à direita. Então a formatação padrão do Excel é texto ele alinha à esquerda e número à direita. Observem que quando eu coloco ponto aqui no meu documento, na minha célula A9, onde eu coloquei um número de CPF, ele identificou isso aqui como sendo um texto. Ou seja, ele não está tratando isso aqui como um número. Qual seria o jeito mais fácil de eu colocar esse CPF sem precisar digitar os pontos, como está acontecendo aqui? Então, olha só. Eu vou digitar esse mesmo CPF sem colocar pontos, ok? Então, olha só. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Claro, como é um número bastante grande, o Excel configurou ele como sendo um número científico. Não é isso que eu quero. Eu vim aqui, alterei para número. Perfeito, é um CPF, só que não tem a separação do CPF. Então olha só como a gente faria para criar uma máscara para CPF. Vou clicar aqui em personalizado. No tipo aqui, olha só que interessante. Onde tiver números aqui eu vou colocar zeros. E aí eu vou colocar entre aspas o ponto. Vou completar com os outros 3 zeros.
entre aspas, um outro ponto. Vou completar com os outros zeros, entre aspas, o traço, ou o hífen, como você chamar. E observem aqui em cima o exemplo como já ficou. Perfeito, não é? Vou dar um OK agora. Olha só. Continua sendo um número, porém aqui na barra de formas você observa que é um número sequencial. Está sendo tratado como um número pelo Excel e não como um texto. Observe que aqui não é um número, né? Visualmente sim, mas o Excel está tratando como um texto. Aqui aparece o texto e aparecem os pontos. Isso não é legal no momento que você precisar fazer um cálculo de verificação se esse CPF é um CPF verdadeiro ou não, que é verificar os dígitos ali do CPF. Isso é possível, quem sabe mais para frente a gente dê uma olhada nisso. Mas só quando a gente estudar Visual Basic, ok? O VBA aqui do nosso Excel. Então olha só. Opa, aqui eu fiz algum pequeno, eu devo ter digitado... eu digitei um a mais aqui, ó. Eu digitei 12 dígitos, aqui tem 4, 7, 10, 11, 12. E o CPF tem só 11. Vamos lá, vamos fazer certinho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Aí, perfeito, tá? Então, para provar para você que esse aqui é um que funciona independentemente, olha só. Eu digitei de novo, sem digitar os pontos. Vou digitar um outro CPF fictício aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Olha só. Exatamente. Ele está se formatando sozinho. Você não vai precisar perder tempo digitando ponto e traço, sem contar que o Excel vai continuar tratando isso aqui como um número, que é o que ele é de fato. Observa aqui em cima na barra de função. Já esse cara aqui está sendo tratado como um texto e os sinais aqui estão vindo aqui para cima. Mais para frente isso faz bastante diferença, pessoal. Ok? Então, as máscaras servem para esse tipo de situação. Beleza? Então, assim, dá para falar mais coisas? Claro que é possível falar mais. Mas, assim, ó, pessoal, num primeiro momento, não cabe a gente fazer grande alarde, né? Mas, dessa forma que a gente vai agregando conhecimento. Por exemplo, outra coisa que pode vir a ser interessante é você aqui aprender a usar o formato personalizado com relação às datas. Como assim? Observa aqui, eu vou colocar uma data qualquer aqui. Vou colocar de novo aqui a data do dia 10 de janeiro de 2014. As definições de vírus foram atualizadas. Opa, muito obrigado. Então vou colocar aqui a data 10 de janeiro de 2014. Beleza? Olha só, se eu vir aqui nos formatos personalizados, eu poderia, por exemplo, aqui ó, apenas mostrar o dia dessa data. Vou dar um OK. Observe, eu apaguei toda a parte da direita que tinha ali. Estou mostrando, ó, eu tenho a data completa digitada, mas eu quero mostrar apenas o dia. Porque isso vai depender da necessidade da tua planilha, pessoal. Então eu estou só usando um exemplo. De novo, vou vir aqui. Quero mostrar o dia com as 3 iniciais aí do dia da semana. Ó, é uma sexta-feira. Ok? Vou lá de novo. Quero mostrar o dia da semana completo. Olha que interessante isso, pessoal. Então, eu sei que o dia 10 de janeiro de 2014 era uma sexta-feira. Assim como eu poderia colocar aqui, ó, sexta-feira, colocar uma barra, colocar aqui mês. Olha que interessante. Eu estou fazendo um formato totalmente personalizado. Esse formato aqui não existe. Olha só. DDD, MMM, AAA. Olha como é que vai ficar aqui. Sexta-feira, janeiro de 2014. Tá, pessoal? Então, é isso que eu quero dizer. Os formatos personalizados te dão total liberdade para você fazer um formato totalmente novo. Então, eu poderia, por exemplo, fazer inclusive isso aqui. Tá? Olha só. Dia. Vou pegar aqui e vou escrever entre aspas duplas, né? Dia da semana. 2 pontos. Fecha aspa.
Vou abrir aspas aqui de novo, espaço, mês, 2 pontos, fecha aspas. Então, olha só, podia fazer dessa forma. Ok? Então, olha como eu poderia fazer também, pessoal. Poderia vir aqui, escolher aqui de novo, abrir a opção categorias. Eu poderia fazer, por exemplo, aqui, ó, dia da semana, 2 pontos. Vou colocar isso entre aspas. Vocês já vão, né? Todo e qualquer valor solto, né? Tem que ir entre aspas. Então eu vou apagar o restante aqui. Vou dar um enter. Olha só que interessante. Dia da semana, sexta-feira. Vou colocar hoje aqui, ó, 5/5/14, que é o dia de hoje. Dia da semana, segunda-feira. Ok, pessoal? Então, tem várias possibilidades de formatação aí com os formatos. Eu dei algumas dicas, vocês podem aproveitá-las ou não. Ok? Então, é bastante interessante você vir aqui e usar o personalizado. Cabe exemplificar o quê? Que no personalizado, tudo que for 0 é número. Se você colocar algum tipo de formato genérico, é o sustenido, ou a cerquilha, ou o xadrez, como você quiser chamar esse símbolo aqui, tá? Então aqui, por exemplo, o Excel está adaptando para que possa ver ou não esses valores aqui, tá? Mas isso é para uma outra hora, não vamos focar mais nisso, eu já dei grandes explicações, você usa se você quiser ou não, ok? Beleza, então. Vamos para a próxima parte, que é a parte de formatação condicional, tá? Então, na parte de formatação condicional, eu tenho como fazer determinadas formatações com base em valores que acontecerem na minha planilha. Então, eu vou selecionar aqui uma planilha pré-pronta que eu tenho. Tem aqui alguns valores, uma sequência de meses com valores fictícios aqui. Posso definir eles como moeda, basta selecionar aqui e clicar na opção. Beleza, já definiu aí como valor contábil. Posso fazer qualquer, enfim, formatação que eventualmente eu queira aqui, como a gente já aprendeu. Mas essa não é, vamos dizer assim, a intenção nesse primeiro momento. Então, olha só, eu vou selecionar todos esses valores aqui. Então, imaginemos que isso aqui eu quisesse criar critérios. Então, a formatação condicional serve para isso. Então, ó, realçar regras das células. Ó, eu posso escolher que o Excel selecione uma célula que tenha um valor maior do que um valor, ou uma célula que tenha um valor menor do que um valor. Então, eu vou começar com um valor menor. Imaginemos que aqui sejam as metas de vendas de algum produto que eu tenha na minha empresa, tá? E a minha meta é vender pelo menos R$500 de cada um desses produtos por mês. Então, olha só, eu vou adicionar aqui uma formatação que o Excel me mostre quando o valor seja menor do que algum valor. Então, ó, cliquei. Formatar as células que contêm um valor menor do que 500, por exemplo. E aí eu posso escolher aqui, ó, preenchimento com vermelho claro e texto em vermelho escuro, ou preenchimento amarelo em texto amarelo escuro, verde, verde escuro, preenchimento em vermelho claro, texto vermelho, borda vermelha, ou eu posso criar um formato totalmente personalizado, ok? Vou deixar esse aqui que é o padrão. Olha só que interessante, ele me marcou exatamente as células que estão a menor do que o 500 que a gente marcou. Então eu vou de novo aqui agora adicionar e realçar uma regra
para células que sejam maior do que maior do que 500. Ok? Então vou lá, texto, ó, mesmo esquema, mesmas possibilidades. Então, só que nesse caso eu vou escolher a opção verde. Ok. Olha só, pessoal. Por que o 500 não entrou? Porque o 500 é igual a 500 e não maior do que 500. Então, esse aqui ficou o ponto intermediário. Ok? 500 não entrou, por quê? Porque ele é 500, ele não é maior. Se fosse 501, por exemplo, observa aqui, 501 já entrou junto. Assim como se aqui na frente um valor ficasse abaixo da média, ele marcaria em vermelho. Esse valor maior aqui, ó, imaginemos que não fosse apenas 190. Então o que eu quero que você observe é isso aqui. A formatação condicional, ela dinamiza a formatação. Então olha só, esse 100 aqui, se não fosse 100, fosse 1000, olha só, chegou dentro da meta. É isso que eu quero que você entenda. Então você vai fazer uma formatação uma vez e no momento que você for alterando esses valores, a formatação vai te mostrando. Então eu descobri aqui que nos meses de fevereiro, março, abril, outubro e dezembro eu fiquei abaixo da meta e nos demais meses eu fiquei em verde, então sem sequer olhar os valores, eu estou só vendo a legenda em verde e vermelho. Entenderam a essência? Esse é um tipo de formatação condicional que realça a regra das células. Por exemplo, maior, menor, está entre. Por exemplo, eu poderia escolher aqui um parâmetro, ou seja, entre dois valores eu poderia marcar. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, o está entre. Vamos fazer um teste aqui. Vou clicar, ó, entre. Vou pegar aqui o valor intermediário entre 400 e 600 reais. Eu quero que ele faça o preenchimento em amarelo. Ok. Ah, só tem um probleminha, eu não selecionei todas as células. Vamos de novo lá, né? Lembrando, para fazer esse tipo de formatação, seleciona tudo e aí vai lá e faz, ok? Então, preenchimento aqui, voltando, está entre 400 e 600, ok? E vamos dar um ok. Amarelo. Ok. Olha só que interessante. Legal, né, pessoal? Então, na prática, a gente pode fazer a formatação que a gente quiser, contanto que a gente tenha ciência daquilo que a gente queira obter do Excel, certo? Beleza, fiz um carnaval aqui, quero remover esses formatos. Basta eu vir aqui e limpar formatos. Se você marcar limpar tudo, você apaga tudo, ok? Você vai marcar limpar formatos. Vou tornar moeda de novo e vou te mostrar um outro tipo. Olha só, os 10 primeiros itens, primeiros 10%, últimos 10%, acima da média, abaixo da média. Olha só, eu posso marcar aqui o que está abaixo da média. Então ele vai calcular a média entre todos os valores e aquilo que tiver abaixo dessa média, ele vai marcar com essa formatação. Então aqui nós temos, olha só, todos esses valores aqui estão abaixo da média. Interessantíssimo, não é, pessoal? Vou dar um Ctrl Z para desfazer essa última formatação que eu fiz. Vou escolher uma aqui, ó, barra. Olha só que interessante isso aqui. Ele vai me mostrando proporcionalmente, olha só, como um gráfico, o que representa esses valores. Ó, o maior valor e o menor valor aqui embaixo. Interessante, né? Assim como se eu pegar aqui um valor que não existia ainda e aumentar ele, olha só, ele vai fazer proporções dentro desse espectro que a gente criou. Muito legal, né, pessoal? Eu acho esse recurso fantástico, tá? Então, olha só que legal. Ele faz um degradê, ele monta o gráfico, enfim. Posso usar mais que um ao mesmo tempo? Posso. Por exemplo, aqui eu escolhi, então, as barras de dados, certo? Eu poderia escolher as escalas de cor, mas não vou. Vou escolher esse aqui, ó. Então, olha só. Eu posso escolher aqui com base em escalas, olha só, setas, sinais, tá? Então eu vou escolher aqui essas barrinhas, olha que interessante. Eu tenho o gráfico e tenho as barrinhas de carregamento. Então eu vou selecionar aqui, eu vou diminuir esse valor para um valor menos distante, para as barras ficarem um pouco melhores. E vou mudar aqui o meu tipo de barra aleatória.
de barra para que fique com contraste, tá? Então eu vou escolher aqui em laranja. Então olha só que interessante, pessoal. Média, baixo, 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 completo. Então, pessoal, você dispensa, inclusive, né, numa escala mais simplificada, o uso de gráficos em alguns casos. Olha só que interessante. Tá? Então, não cabe grandes explicações, porque basta você entrar aqui e observar. E, dentro daquilo que você precisa, por exemplo, vou remover aqui esses formatos e vou usar um último ali, que é bastante interessante, que é o de escala de cores. Aqui, olha só que interessante. Então, ele vai do verde, que é o número mais alto, até o vermelho mais forte, que é o número mais baixo. Passando aí por amarelo, laranjas, enfim. Olha que interessante. Tá? Então, não cabe mais explicação do que isso que eu acabei de fazer para vocês, tá? Então, qualquer dúvida, deixa um comentário que a gente vê. Vou limpar esses formatos, porque eventualmente eu fiz essa doideira aí, para mostrar para você um outro recurso interessante. Vou limpar aqui os formatos, vou deixar formatado como moeda e vou selecionar isso aqui. Por quê? Porque eu vou mostrar para você agora a opção formatar como tabela. Imagina que o seu chefe, o seu professor, enfim, alguém, você mesmo, precisa entregar uma tabela rapidamente, como essa que está feita aqui. Mas você está com pressa, está sem tempo e quer fazer uma formatação qualquer nela para não entregá-la crua. Então, olha só. Você pode simplesmente clicar aqui e escolher uma das opções e formatar como tabela. Então, olha só, eu posso escolher um formato pronto, por exemplo, esse aqui. Vou clicar num outro. Não, mas vamos lá. Esse aqui. Ele vai me sugerir se é com essa região que eu quero. Se fosse diferente, eu poderia alterar. Simplesmente clicando e alterando. Observem aqui. Mas não é isso, é com essa região aqui mesmo. Então, ok. Aqui está marcado minha tabela tem cabeçalhos, ou seja, ela tem os cabeçalhos meses e valores, ok? Se não tivesse, eu desmarcaria, ok? Mas ela tem, então, ok. Olha só, uma tabela formatadinha, inclusive com filtros já, que é bastante interessante para o uso no dia a dia. Tá? Então, super simples, super tranquilo formatar como tabela. É isso, você clica aqui, escolhe um formato pré-pronto, que já tem cores padrão, e você ainda ganha os filtros de brinde, ok? Beleza, então. Agora, a gente tem as opções aqui, ó, inserir, excluir e formatar, ok? Inserir, pessoal, é para que você possa inserir células. Então, observa aqui, vou clicar aqui nessa região, selecionei essas duas células, as células A5 e B5. Posso vir aqui nessa opção e dar o comando inserir células. Observaram que se inseriram células nesse mesmo ponto. Assim como, olha, eu mantenho elas selecionadas, eu posso vir aqui em excluir células e acabei excluindo as células que eu tinha acabado de incluir. Se eu selecionar mais de que uma célula e dar o comando inserir, ele insere aquela quantidade de células que tiver selecionado. Isso é bastante útil. Eu posso escolher a opção inserir linhas, ou seja, eu tenho aqui essas células selecionadas, mas se eu escolher a opção inserir linhas, ele não vai inserir apenas as células aqui, ele vai inserir esse conjunto inteiro de linhas aqui, tá? E não simplesmente jogar essas informações. Ok? Então, não tem grandes explicações a serem feitas sobre isso, tá? Você pode inserir da forma que você achar mais necessário e da mesma forma proceder à exclusão das células ou linhas. Por exemplo, aqui, ó, vou clicar aqui, vou colocar uma informação aqui para você entender do que eu estou falando, tá? Eu vou dar o comando aqui inserir células. Observem que ele inseriu e não mexeu no posicionamento desse valor que estava aqui. Correto? Agora eu vou fazer o quê? Vou selecionar essas duas mesmas células de novo e vou dar o comando inserir linhas. Observem que ele inseriu linha e não necessariamente apenas essas duas células. Ele pegou essa linha inteira e inseriu. Assim como a opção excluir. Se eu der o comando excluir células, selecionando apenas essas duas, observe.
Ele excluiu apenas essas células, manteve aqui essa região adjacente, toda ela inalterada. Agora, vou selecionar essas duas aqui, ou melhor, vou selecionar as três. E vou dar o comando excluir, e aí eu vou pedir para excluir linhas aqui. Olha só o que vai acontecer, ele excluiu tudo. Se aqui tivesse cheio de informação, excluiria também. Então essa é uma explicação bastante importante. Se você não entendeu, volta o vídeo, dá uma olhadinha que você vai entender com certeza, beleza? A opção de formatar nada mais nada menos é do que formatar a altura e a largura, a altura da linha, a largura da coluna. A gente já viu que dá para fazer direto aqui na aula de número 2, tá? A gente pode dimensionar aqui, mas também a gente pode dimensionar usando a opção formatar aqui, tá? Então eu não vou entrar nela assim com vontade, porque ainda é muito cedo para grandes formatações. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Mas então você pode formatar tanto aqui, como aqui, como a gente já viu nas aulas anteriores, que você tem essas possibilidades, ou ainda aqui manualmente. Por exemplo, estou com essa célula aqui selecionada, certo? Posso vir aqui e formatar a altura da linha, está marcada em 15, que eu vou dobrar para 30. Observem que dobrou a altura da linha. Assim como eu posso formatar também a largura. Está em 8,43, eu vou botar em, vamos ver aqui, 17. Praticamente um pouco mais do que dobrar a largura. Observaram? Então é para isso que serve. Não vou fazer maiores abordagens sobre, tá? Então é isso. Agora resta falar um pouquinho sobre essa região aqui, que é bastante útil. Para que serve a autossoma? A autossoma nada mais nada menos é do que uma ferramenta automatizada para somar valores no Excel. Então, observe, vou selecionar aqui todos esses valores e uma linha a mais aqui embaixo para que contenha o meu resultado. Então, selecionei desde o primeiro até o último, cliquei em autossoma e o Excel procedeu à soma de todos os valores selecionados. Olha que interessante! E é exatamente isso mesmo, ele procedeu à soma de todos os valores. Então, vou apagar de novo e vamos lá de novo. Vou selecionar, então, só para exemplificar. Cliquei em autossoma, ele somou todos os valores. Então, aqui é um recurso automatizado que o Excel tem para somar os valores que estiverem selecionados numa sequência, ok? Não vou entrar no mérito disso aqui, nós temos opções da mesma forma que são de soma, que a gente já viu, média, contar números, máximo e mínimo. Quando a gente entrar nas fórmulas, eu explico melhor como funciona isso. Não vou explicar mais, porque a gente pode se complicar um pouquinho agora não é o momento, tá? Mas já expliquei para você como faz uma autossoma, ok? Então, seleciona e clica no botão autossoma, você tem uma soma autoimplementativa que vai contemplar todos os valores selecionados, ok? Beleza, então. Preencher, pessoal. Preencher nada mais, nada menos é do que um botão para fazer aquilo que você já pode fazer por natureza no Excel. Por exemplo, se eu colocar um número aqui no Excel e posicionar o meu mouse nessa posição aqui embaixo, quando ele virar esse maisinho preto, não é nem esse aqui, nem esse aqui. É esse maisinho aqui preto. Se eu clicar com o botão esquerdo e arrastar, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar arrastando esse valor, copiando ele, né? Fazendo cópias dele. Se eu tiver uma sequência, por exemplo, aqui eu tenho 1 e colocar o 2 e depois o 3, e vir aqui e selecionar essa sequência e arrastar, observe que o Excel ele é bastante intuitivo. Ele entendeu que isso aqui era uma sequência e continuou ela. Assim como se eu fizer uma sequência, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, e pegar aqui da mesma forma e clicar, quando ele virar esse maisinho preto, observem que ele entende que são as sequências e ele passa a reproduzir ela repetindo. Assim como se for uma data, por exemplo, 1º de janeiro de 14. Se eu pegar aqui e clicar e arrastar, ele entende que isso aqui possa vir a ser uma sequência e passa a preencher sequencialmente esses valores. Bastante interessante, não é? Outra coisa também útil, né? Se eu quiser aqui, por exemplo, fazer uma sequência
apenas com os dias da semana. Por exemplo, 1º de janeiro de 2014. E eu quiser contemplar apenas os dias úteis, ao invés de arrastar clicando com o botão esquerdo aqui do meu mouse, eu arrasto clicando com o botão direito. E aí ele me abre essa opção aqui, ó, copiar, preencher série, formatação, preencher dias, que é o padrão. Preencher dias da semana, olha só. Aqui então ele vai procurar somente os dias da semana. Então olha só, aqui ele pulou o 4 e o 5, ou seja, era um sábado e domingo. Foi o 6, 7, 8, 9, 10, o 11 e o 12 ele pulou, que eram sábado e domingo. Tá? Essas opções a gente também tem aqui, com a opção preencher. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o dia 15 de fevereiro de 14. Tá? Vou clicar nele, vou fazer uma seleção aqui. Posso vir aqui em preencher, posso escolher a opção série, que é o que eu gostaria que fosse. E aí, ó, tá marcado data. Posso escolher aqui, ó, a opção dia, ou dia da semana, ou mês, ou ano, inclusive. Olha que interessante. Então, se eu escolher mês, olha só que legal. Ele só implementou os meses, manteve o dia e manteve o ano, claro. Quando chegou na finaleira ali, pulou de ano. Bastante útil se você tiver que fazer, por exemplo, calcular um pagamento mensal, alguma coisa. Não é verdade? Assim como, ó, por exemplo, 1º de 3 de 12. Então, olha só. Quero pegar aqui, essa sequência aqui. Quero pegar essa sequência e preencher o ano. Então, eu tenho marcado aqui já a data. Ok. Olha só, 2012, 2013 até o ano de 2030. Então é bastante útil, bastante intuitivo. Se você não entendeu, olha de novo, é bastante simples. Só carece de um pouquinho de lógica da tua parte. Isso você desenvolve com o tempo, tá? Então, olha lá e qualquer dúvida deixa um comentário que eu posso voltar a explicar. Mas com certeza que se você olhar, prestar bastante atenção, vai dar tudo certo, ok? Vou eliminar essa informação. Por quê? Porque eu quero aqui na finaleira agora fazer uma última coisa importante aqui na nossa planilha. Tá? Eu vou limpar aqui os formatos e vou remover o filtro aqui, porque eu quero mostrar para você como colocar o filtro, tá? Então eu vou remover essa linha. Pegar aqui, vamos copiar essa informação. Vou colar numa outra planilha aqui embaixo. Vou vir para cá e vou dar um comando colar. Vou selecionar, vou dar um clique duplo. Vou ajustar a largura que eu eventualmente gostaria que ficasse. Tá? O que é importante aqui? Vou inserir uma linha aqui. Vou colocar aqui mês. E valor. Tá? Eu tenho aqui algumas opções agora que o Excel me oferece de classificar e filtrar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma sequência de meses, mas eles não estão em ordem alfabética. Claro que aqui não caberia colocar, mas para fins de exemplo, se eu quisesse isso aqui em ordem alfabética, tá? Então, olha só, vou fazer uma seleção, vou eliminar aqui a coluna do total no primeiro momento. Então, selecionei, posso vir aqui em classificar e filtrar. No momento que eu clicar em classificar de A a Z, o meu documento se organizou em forma alfabética, levando em consideração todo o resto que estava junto. Então, vou dar um Ctrl Z, observe que eu não posso, quando eu quero classificar em ordem alfabética, selecionar apenas uma coluna. Por quê? Porque eu quero que os valores que estejam juntos se movimentem juntamente. Então eu faço uma seleção
que compreenda se tiver mais colunas, eu seleciono todas elas. Porque eu quero, esse valor 1000 compreende ao mês de janeiro, assim como o valor 300 compreende ao mês de março. Se eu apenas selecionar aqui os meses, observe o que pode acontecer. O Excel já entende que tem aqui uma linha, uma coluna próxima que pode fazer parte dessa classificação. E aí, mas se eu ignorar isso, observe o que acontece. Ele classificou tudo e aqui à direita não classificou nada. Isso não é legal. Então o que a gente deve fazer sempre que for fazer uma classificação? Seleciona, clica em classificar e filtrar e aí pode classificar e filtrar sem problemas. Ok? Beleza, então. Para isso que serve classificar e filtrar. Eu poderia classificar também em ordem decrescente, ou seja, a letra mais ao final do alfabeto no início. Assim como eu poderia classificar por valor, por lucratividade. Olha só, como é que eu faria isso? Eu iria em personalizar a classificação. E aí, olha só, está marcado classificar por mês aqui. Não, eu quero classificar por valor. Do maior para o menor. Ok. Olha só que interessante. Então, o mês de dezembro é o que apresentou uma maior lucratividade. Em segundo lugar, novembro. Em terceiro, janeiro. Ok, pessoal? Então, eu tenho várias possibilidades. E, por fim, eu tenho uma possibilidade mais completa, que é a opção filtro. Basta clicar em filtro, que você agrega aqui em cima essas opções de filtro. Então, por exemplo, aqui eu já tenho embutido a opção de classificar. Eu tenho a opção de classificar por algum tipo. Eu tenho a opção de mostrar apenas o mês que eu quiser, nesse caso. Tá? Então, mais para frente a gente pode ver um pouquinho mais sobre filtros, mas eu acredito que já deu para entender. Correto? Então eu poderia classificar aqui ó, do maior para o menor. E aí observem que está tudo indexado e ele se movimenta sozinho. Tá? Então eu posso criar uma série de possibilidades. Posso pegar aqui e pensar, ó, eu quero só os meses que deram 200, 300 reais, ok. E aí ele vai filtrar, tá bom? Então, não cabe maiores explicações. Se você tiver alguma dúvida ou quiser uma explicação maior sobre os filtros, deixe um comentário que a gente vai olhar e, claro, isso acaba caindo, né, junto nos conteúdos futuros que a gente vai construindo tabelas um pouquinho mais complexas, ok? Por fim, a gente tem uma opção importante para concluir aí a faixa de opção página inicial. Temos a opção localizar e substituir. Então, eu só vou tratar da opção localizar, que nada mais nada menos é do que abrir um campo para você efetivamente efetuar uma busca. Então, por exemplo, eu poderia buscar aqui julho. E vou dar um localizar aqui. Observem, ele filtrou e selecionou aqui aonde aparece essa informação. Tá? Então, na prática, é isso. Mais para frente, a gente pode ver um pouquinho mais das opções avançadas de localização. Para que serve isso? Para planilhas monstruosas, onde você tem muita informação. Esse localizar é bastante útil. Ok, pessoal? Ficou bastante extensa a aula, mas o Excel é isso aí. Tem que conversar bastante. Olha o vídeo, pula alguma informação que você já sabe. Vai direto para que tu não sabe. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer informação que eu deixei, que eu omiti, fala com a gente, entra em contato, deixa um comentário. Te agradeço a tua paciência e a tua atenção. O canal Informática Sem Frescura agradece. Eu peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, dá um joinha no vídeo, adicione aos favoritos, compartilha nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante na hora de divulgar o vídeo, ok? Muito obrigado, o canal Informática Sem Frescura te agradece e a gente volta dentro em breve. Um grande abraço!